Sejam, em primeiro lugar, bem-vindos. Nós nos preparamos para que hoje pudéssemos oferecer para vocês um dia maravilhoso. Espero que assim aconteça. Nós temos duas maneiras de aprendermos as coisas na vida. Uma delas é com o tempo, por tentativa e erro. Com certeza, o tempo é o mais persistente dos mestres. Só que ele tem um pequeno problema. Ele termina matando todos os seus discípulos. Uma outra delas é aprender com quem já sabe, com quem já fez, já testou e viu que dá certo. Eu, particularmente, desde pequeno, eu sempre gostei de estudar profissionais que destacam na área de desenvolvimento humano. No caso aqui hoje, esse nosso trabalho, ele é baseado na íntegra nos estudos do Dr. Laí Ribeiro, que é um médico brasileiro radicado nos Estados Unidos. O Dr. Laí viveu durante 17 anos nos Estados Unidos, estudando a área do desenvolvimento humano. Trouxe novas tecnologias para o Brasil, eu as estudei, já tem muito tempo que eu faço esses estudos, então eu montei todo esse trabalho aqui baseado nos estudos dele, tá? Então não estou aqui para inventar a roda, só vamos fazer ela girar um pouquinho mais rápido, tá? A minha missão aqui hoje é passar para vocês de uma forma didática o trabalho do Dr. Laí Ribeiro. Tem muita gente das pessoas que fizeram a inscrição comigo, que eu passei o convite, me perguntaram: Jorge, vai ter certificado do teu curso? Deixa eu explicar para vocês por que não. Se eu pegar aqui, por exemplo, aqui na plateia, 10 pessoas que têm um curso superior, hoje, se colocar, fazer o vestibular que fizeram, que autorizou a entrar na faculdade, com certeza pelo menos umas 8 não passariam. Não é verdade? Por quê? Porque o nosso ensino, ele trabalha mais no lado intelectual. E o lado intelectual a gente aprende na hora e esquece depois. Isso eu vou provar para vocês aqui hoje. Tá? E aqui, nós vamos estar trabalhando mais com o emocional. Então, apesar do que vocês não vão levar diploma daqui, o conhecimento adquirido aqui hoje, pelo menos 80% do que eu disser, ninguém vai mais esquecer. Isso vocês podem ter certeza. Então, fiquem tranquilos com a falta de diploma. Tá? Se eu colocasse aqui no chão, por exemplo, agora, uma tábua de 40 centímetros de largura, uns 3 de comprimento, e pedisse para que alguém subisse aqui e atravessasse essa tábua, com certeza eu não teria a mínima dificuldade de conseguir um voluntário para essa façanha. Agora, se eu pegasse essa mesma tábua e colocasse entre os 2 prédios do Congresso Nacional, vamos imaginar um dia de sol sem vento. Aí ia complicar um tanto quanto a minha tarefa de conseguir alguém para atravessar a tábua. Por quê? Porque nesse momento começa aquela conversa na cabeça. Que conversa? Essa que está perguntando agora, que conversa? Está aí atrás de vocês perguntando. Aquela conversa negativa que infelizmente nós temos, não nascemos com ela. Isso eu vou provar para vocês aqui hoje também, tá? E ela faz com que a gente, no decorrer da nossa infância, até hoje adultos, vá nos tornando cada vez mais negativos. Nós vamos ter que entender o porquê disso aqui, certo? Fisicamente falando, o processo é o mesmo, é atravessar uma tábua. A gravidade puxa para baixo, não tem porque o cara cair. Só que ele chega lá, ele bota o pé e olha para baixo, aí começa aquela conversa. É a primeira vez, não vai conseguir, é muito alto, vai cair, não vai dar certo. E assim são os fatos novos na nossa vida. Da mesma forma as coisas acontecem. Ninguém aqui nasceu tímido, com certeza tem várias pessoas tímidas aqui. Ninguém aqui nasceu sem persistência, com certeza tem várias pessoas sem persistência. Vou provar isso para vocês. Quando pequenos, vamos imaginar onde vocês hoje adultos, tá? Aí precisa pedir um favor para alguém. Às vezes por constrangimento, por achar que vai atrapalhar a pessoa, por vergonha, não pede. Ou pede a primeira vez, e se precisar um pouquinho mais, já não pede de novo. Só que quando era criança, enquanto a barriguinha estava acusando fome, enquanto a fralda estava molhada, não parava de chorar, até que alguém viesse socorrer. Isso é falta de timidez, isso é persistência. Ninguém aqui saiu do último da manhã andando. Todo mundo teve que aprender a andar. Como é que aprendeu? Tentou, caiu, levantou. Tentou, caiu, levantou. Tentou, caiu, levantou. Até que um dia aprendeu. Isso é falta, isso é persistência. E aí, cadê essa persistência agora? Cadê essa falta de timidez que ninguém nasceu com ela? Isso foi programado linguisticamente durante a infância de vocês. Vocês vão ver aqui hoje. Esse nosso trabalho tem um caráter quase que na íntegra científico. Vou dar um exemplo para vocês. Essa música que está tocando bem baixinho no background é uma seleção de músicas clássicas, tá? Ela está quase imperceptível. Ela foi feita por um psicoterapeuta russo, Dr. Lobzhanov. Ele colocou seus pacientes a escutarem mais de 400 músicas clássicas com um eletroencefalograma ligado ao cérebro. E ele percebeu que essas músicas especificamente induziam o cérebro a entrar em alfa, que é o estado do aprendizado.
Então só pelo fato dessa música estar tocando bem baixinho, quase que imperceptível, vocês vão estar me entendendo em torno de 30% a 50% a mais que o normal. Tá? A maneira como vocês veem o mundo hoje é exatamente como vocês foram codificados durante a infância. E isso foi feito de forma linguística. E só com o ser humano acontece isso. Essa programação linguística. A partir do momento que isso foi programado linguisticamente, nós podemos desprogramar ou recodificar linguisticamente. Esse é um dos objetivos desse nosso trabalho. Só para vocês terem uma ideia, em Hong Kong, um grande número de pessoas vivem só no mar. Tem gente que nasce, vive e morre dentro do mar, sem nunca ter vindo ao continente. E às vezes quando bota o pé em terra firme, sabe o que acontece? Vomita. É verdade. Para nós é um absurdo um negócio desse, né? Por quê? Porque nós estamos acostumados com a terra firme. Nosso organismo foi programado para a terra firme. Chega lá, nós sim, no balançar do mar, nós vomitamos. Eles ao contrário. Quer dizer, é a codificação. Só que todo mundo nasceu igual. Agora tem uma ótima notícia para vocês, tá? Tudo que nós somos programados linguisticamente e hoje não está nos servindo mais, nós temos como recodificar. Hoje, agora, para a gente mudar alguma coisa, a gente precisa saber o que é essa coisa. E aqui hoje nós vamos descobrir o que nós temos, da onde nós adquirimos isso e o que não está valendo mais a pena carregar, e vamos nos livrar desses pontos negativos. Eu queria dar alguns avisos aqui, por favor. Como nós vamos trabalhar hoje, tá, com lado emocional, com concentração, eu peço que agora, por gentileza, quem tiver com o celular, desligue. Para a gente não correr o risco de celular tocando mesmo na concentração, daí atrapalha todo o resultado. Tá? Nós vamos ter 4 rounds pela manhã e 4 pela tarde, de mais ou menos 45 a 50 minutos, com 10 ou 15 de intervalo, dependendo do tempo. Tá? Durante o tempo que nós estivermos aqui dentro, trabalhando, não pode levantar para ir ao banheiro. Alguém aqui está com um problema de estômago, algum problema de incontinência urinária? Não, né? Se acontecer isso no meio do caminho, por favor, sentem nas últimas cadeiras, que se precisar sair, sai pela portinha e ninguém percebe. Mas a princípio não devem sair. Tá? Essa música que tocou no começo, na abertura, Carmina Burana, a ópera, ela vai tocar toda vez que nós iniciarmos o trabalho aqui. Então, quando ela terminar, é para estar todo mundo sentadinho e eu começo a falar. Quando ela termina, eu começo a falar. Se nós não conseguirmos nos programar durante 50 minutos o nosso organismo para não ir ao banheiro, se nós não conseguirmos durante um dia só ficar olhando para o relógio e cumprir com os horários, isso significa que nós não estamos sabendo nos auto-administrarmos. Então, vamos começar aqui hoje a acertar a nossa administração pessoal, a acertar a nossa ecologia interna. Uma das maneiras, se controlando ficando no lugar, outra delas, respeitando o horário, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa bem clara. Se alguém veio aqui hoje para eliminar problemas da vida, está no lugar errado. Não é esse o nosso objetivo. Problemas não estão para serem eliminados. A gente tem que saber utilizar os problemas e tirar bons frutos deles. Eu, como consultor empresarial, se chegar numa das minhas empresas e eliminar os problemas lá de dentro, vai ser todo mundo demitido. O empresário contratou um financeiro por quê? Porque ele tinha um problema, precisava de alguém que controlasse a parte financeira. Ele contratou um administrativo por quê? Porque ele tinha um problema, ele precisava que alguém controlasse o administrativo. Ele contratou um boy por quê? Porque ele tinha outro problema, alguém tinha que ir ao banco pagar as contas. Se eu eliminar esses problemas, para que funcionário? Vai ser todo mundo demitido. Se eu eliminar os problemas da vida de vocês, eu mato vocês. Viver é ter problemas. Ter problemas é saber solucioná-los e não eliminá-los da nossa vida. Esses valores que nós temos desde criança, que foram codificados na nossa mente, eles precisam ser repensados, a partir do momento que podem estar nos atrapalhando. Como é que a gente faz para repensar valores? Uma das maneiras de se fazer é quando a gente vivencia um incidente desagradável, como por exemplo, a morte de alguém muito querido. Todo mundo sabe que nós temos 7 tipos de inteligência. Nós temos uma inteligência verbal, nós temos uma inteligência musical, uma inteligência corporal, que é a que os atletas usam no esporte, nós temos uma inteligência matemática, uma inteligência espacial, uma inteligência interpessoal, que é essa que eu estou usando aqui agora, para me interrelacionar com vocês, e uma inteligência intrapessoal, que é de vocês para com vocês mesmos, que é a que vocês vão utilizar hoje aqui durante o dia inteiro, conversando o tempo inteiro com vocês.
nós aprendemos as coisas na vida durante a escola utilizando mais o lado esquerdo do cérebro, o intelectual. Então a gente aprende, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece. Quando a gente passa a usar o emocional, as coisas ficam com mais tempo na nossa mente. O nosso poder, 99% dele está no lado direito do cérebro. Então nós vamos passar por um momento são 16 minutos, onde nós vamos fazer um relaxamento sintônico, tá? Então deixa eu explicar algumas coisas a respeito desse relaxamento para vocês. Ainda vocês vão melhorar um pouquinho a depressão. Como? Trabalhando com cores. O sujeito que ele tem aquele fanatismo pela vida, que ele é empolgado com a vida, ele pensa colorido. A pessoa quando está depressiva, ela pensa em preto e branco. Então uma das maneiras de colocar a pessoa com um astral melhor é colocá-la no meio do colorido. E isso nesse relaxamento nós iremos fazer. Por que eu falei que é mais ou menos aos estudos? Vou pedir para vocês que tirem qualquer material do colo agora. Uma gentileza, o pessoal que está sentado um ao lado do outro, principalmente o pessoal conhecido, vamos aproveitar agora e vamos se afastar. Tá? Porque aqui durante o curso a gente vai escrever muita coisa, vamos fazer confidências íntimas de vocês para vocês mesmos, e de repente tendo alguém aqui conhecido do lado pode constranger. Tá? Pessoal conhecido, vamos se afastar. Não é? Tá. Então, vamos apagar as luzes, por favor? Quero que vocês coloquem numa posição confortável. Liberem tudo que está em cima do corpo. Pode colocar assim. Como vai você? Para começar este processo de relaxamento sintônico, Possibilitar com que o eu interior crie canais de comunicação com o eu exterior, havendo então esse equilíbrio hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo, é um intervalo de 10 minutos, por favor. Tá? Assim que a música começar, quando ela terminar, eu começo a falar de novo. Por enquanto, obrigado. Gostar mais de vocês? Participem ativamente desse dia de hoje. Sejam autores das suas próprias personalidades. Conforme eu vou fazendo a... Kleber, deixa todo o pessoal de baixo voltar, tá? Só que eu vou ir falando aqui. 30, 40, não, meu Deus do céu, o que eu fui ganhar uma bicicleta? Agora sim, eu pego isso aqui, vou sair andando, já caio, quebro o braço, quebro a perna, se não for o pescoço, capaz até de morrer. Pessimista. O otimista entrou, ele olhou assim do lado da cama, aquele monte de estrume. Pai, cadê o cavalo que você comprou para mim? É só a gente querer e achar uma coisa, né? Claro que ele terminou descobrindo que não era o cavalo que ele ia ganhar. Mas se ele mantivesse aquela ideia na cabeça, ele ia terminar com certeza mais tarde ou ganhando ou comprando o próprio cavalo. Tá? Eu vou dar para vocês 30 segundos para vocês olharem à volta e visualizarem tudo que tem de vermelho nessa sala. Por favor. Observar todo e qualquer detalhe que estiver vermelho na sala. Para o teto, para o chão, para as cadeiras, para as pessoas, para a roupa, para a iluminação, para tudo. Deu? Então, por favor, todo mundo olhando para mim. Não vale mexer os olhos agora, vai para cá. Tá? Vamos ver aqui. A senhora de vermelho. Me dê 3 coisas nessa sala aqui verdes. Sacanagem, né? Sacanagem. Quer dizer, e é isso que a gente faz na vida. A gente reclama por não achar uma coisa, enquanto na realidade está procurando outra. O cara fica, uma semente de maçã só vai dar maçã. De uma semente de maçã não vai dar laranja, não vai dar banana, não vai dar abacate. Mas pode dar uma maçã gostosa, pode dar uma maçã verde, pode dar uma maçã azeda, pode dar uma maçã bichada, pode dar uma maçã bonita, vai ser maçã. Mas dependendo do cuidado que nós tivermos com a semente, dependendo de como nós regarmos a semente, dependendo do sol, dependendo do terreno, das minhocas, isso vai fazer com que a árvore nasça bonita. Depende do cuidado que a semente tem. Uma sementinha, toda certinha, e hoje são um fruto, resultado dessa semente. Comparando os dois, qual a conclusão que se tira? A diferença da semente da maçã lá da história e de nós, é que a maçã, ela está presa ao chão, ela está enraizada, ela depende do terreno, ela depende que o sol apareça, ela depende que alguém venha ali e molhe, ou que a chuva faça isso. E nós, seres humanos,
Nós definimos o que é melhor para nós, se nós quisermos. Nós temos livre-arbítrio. Eu, por exemplo, se eu vou caminhando aqui, eu estou vendo que está na minha frente, quando não bater, eu posso desviar. Se não pudesse, também seria uma sacanagem cósmica, né? Não ser realista. Tá? Se uma criança entre 0 a 7 anos vai ter um aproveitamento dobrado para essa parte aqui agora, tá? Que vocês vão ver o quanto a gente atrapalha as crianças sem querer. Claro. A primeira parte da vida, do desenvolvimento, que vai do 0 aos 7 anos, é a fase da absorção. Do 0 ao 7, a criança não tem poder de discernimento. Ela funciona, por que absorção? Porque ela funciona que nem uma esponja. Tudo que ela vivenciar, ela absorve. Se eu colocar a mão para frente, virem as palmas para fora, certo? Agora encaixa palma com palma e vira para dentro. O que a pessoa estava fazendo? Com as mãos nessa posição, ele estava brincando com os dedos. Por favor, vocês aí, mexam o dedo médio direito. Para alguns aí está complicado, né? Agora mexam o indicador esquerdo. Perceberam que atrapalhou tudo? Deu, pode virar. Tá? Isso é o quê? Parece que foi tão simples, mas chega na hora para fazer não consegue. Tá? Isso é o quê? Isso é porque a polaridade do cérebro está invertida. Os 5 maiores problemas que vocês tiveram na infância. Na opinião de vocês, os maiores, os que mais atrapalharam, que marcam até hoje, que têm dificuldade de esquecer. Os 5. Você acha que sempre os nossos problemas têm que se referenciar em coisas piores para resolver? Não, veja bem. Essa questão de tomar como referência coisas piores, cara, não é assim também, porque se de repente não tem dinheiro, afinal de contas tem tanta gente que não tem também, menos que eu, aí a gente não vai alavancar nunca nada na vida, tá certo? Mas é importante nós termos referenciais piores só no sentido de nos tranquilizar do que está acontecendo. Mas não seriam os melhores de uma forma de estímulo? Um pouquinho mais alto, por favor. Não seriam os referenciais melhores que nos dão estímulo? Não, veja bem, tá? Eu estou falando de uma questão que nós estamos falando de autoestima. A pessoa que está com a autoestima embaixo, certo? Ah, pobre de mim, eu não tenho dinheiro para trocar de carro. Pô, mas tem gente que nem carro tem, certo? Isso é uma maneira só de tu mudar o referencial e se sentir melhor. Agora, o que não impede de ter um referencial, aquele carro lá importado, para eles comprar. Aí nós estamos partindo para a meta, tá certo? Isso nós vamos falar mais adiante. Aqui eu estou falando da parte do estima da pessoa, tá? Então não ficar em depressão com algo que está acontecendo. Então, para tu evitar a depressão, tu pode criar como referencial algo que poderia ter sido pior. Que não quer dizer que tu vai desvincular de uma meta lá à frente para atingir alguma coisa. Respondi? Vai. Então, vamos lá? Então, nesse round agora, nós vamos fazer uma avaliação do nosso patrimônio de crenças. No que nós acreditamos, por que nós acreditamos nisso. O cidadão chegou um dia, de manhã, acordou, foi olhar na garagem dele e tinha um carro novo, que ele não conhecia. Pelo modelo, parecia ser um carro importado. Aí deu a volta para procurar a marca e não achou. Olhou por dentro, olhou o estufamento, tudo era diferente. Ué, quem botou esse carro aqui? Que marca é isso? Quem produziu? Quem trouxe para cá? Com certeza, alguém construiu aquele carro. Com certeza, tem uma fábrica por trás disso, com alguma marca escondida. Com certeza, alguém deixou ali. Quem? Alguém fez vocês. Alguém codificou as crenças em vocês. Alguém trouxe vocês para cá hoje. Alguém, vocês, nesse caso. Tá bom. Certo? As suas necessidades, as suas crenças trouxeram vocês para cá hoje. Tá? A autoestima somente é composto basicamente por 5 áreas da nossa vida: saúde, finanças, amizades, família e trabalho. Então eu vou pedir para vocês agora que vocês deem uma nota de 1 a 10 para cada área dessas. Mas eu vou ajudá-los a dar essa nota. Então, de 1 a 10 para finanças. Como é que eu faço? Se algum de vocês aqui hoje parasse de trabalhar e o dinheiro que tem hoje acumulado garantiria pelo menos mais uns 120 anos de vida,
A finança está 10. Se alguém aqui hoje está aqui presente porque alguém precisou pagar o curso ou pedir emprestado dinheiro, está 0. Então, 1 a 10, por favor. Agora vejam bem, nós estamos aqui para trabalhar a autoestima. É uma conversa com vocês mesmos, tá? Não vão se iludir. De repente o cara nunca foi em academia, quando o que vem pela frente, a vem batalhar na saúde, é importante a gente cuidar do corpo. Por favor, não vamos se enganar, certo? Que é o nosso progresso, que é sentimento de culpa. Às vezes tem coisas, tem culpas que nós tivemos, que fatos que nós vivenciamos, situações que nós causamos, fizemos acontecer, mas lá na infância, alguns anos atrás, e que essa culpa não tem mais nada a ver com o nosso dia a dia hoje. Mas por nós continuarmos nos culpando até hoje, isso prejudica o nosso progresso, prejudica que o nosso autoestima fique satisfatório. Como é que pode um cara conseguir viver sempre se autoculpando por tudo que acontece, por um fato que aconteceu há anos atrás? Eu tive um caso no trabalho que nós fizemos com o Dr. Laguer Ribeiro, em São Paulo, que é um curso que ele dá lá que se chama de curso Sintonia, é um curso de 3 dias, num hotel fazenda. E teve um cidadão, nós estamos em 1995. Em 1974, ele brincando com a mãe, já era adulto, senhor de idade, ele brincando com a mãe, brincando de um agarrar no outro e tal, ele sem querer deu um cotovelaço no seio dela. 2 anos depois, apareceu um câncer de mama, bem ali. E o cara achava que ele tinha, e ela terminou falecendo em função desse câncer, tá? E ele achava, por A mais B, que quem havia o responsável pela morte da mãe dele era ele, porque deu um cotovelaço que virou câncer. A medicina comprova hoje que a probabilidade de uma pancada gerar um câncer é mínima, para não dizer 0. Câncer vem sim do sistema emocional, de estresse, a gente concentrar carga negativa no nosso organismo. Aí sim aparece câncer. Agora de uma pancada não. Quando ele agora, no filme A Missão, com Robert De Niro, isso é uma história verídica, quando ele cai tudo rio abaixo, e aí, naquele momento ele sente ao mesmo tempo um alívio, se livrou daquele peso, começa a chorar, e aquele choro começa a misturar com um riso de satisfação que finalmente se liberou daquela carga, daquela culpa. Tá? Então vamos assistir o filme agora. Lembra, para o por favor. Para esse grupo. Preparado. Vejam bem, se a expectativa de outras pessoas, como o caso, a estrela sobre o menino, o escultor sobre a estátua, o professor sobre a mulher pobre, se a expectativa de outra pessoa pode mudar a nossa vida, pode mudar o referencial, pode mudar a nossa maneira de ser, imagina se nós mudarmos a nossa expectativa. Imagina vocês pensam, vocês colocarem no papel o seu patrimônio de crenças. Mas de onde veio esse patrimônio de crenças? Quem trouxe? Então agora eu vou fazer um exercício bastante interessante. Tá? Nós vamos identificar no banquete da nossa vida quais os pratos que foram servidos e quem trouxe esses pratos. Então agora vocês vão voltar para aquela relação lá de opiniões de vocês com relação à saúde, a sexo, a dinheiro, a felicidade e etc. E vão montar um quadrinho na folha de vocês que nem esse aqui. Está dando para enxergar esse traço? A luz está muito forte. A luz está muito forte? Desliga só um pouquinho essa aí, por favor. Eu? Tá? Então aqui, ó. Saúde, sexo, dinheiro, felicidade, velhice, sucesso, amor, Deus. É o que você já tinha escrito aí. E aqui, pai, mãe, avós, outros. Então vocês vão fazer esse quadro, vão lá para aquela listinha de novo, tá? das crenças de vocês, das crenças de vocês, e depois vão assinalar esse quadro. Bom, saúde eu penso que é importante, a gente fez ginástica. Quem me ensinou isso? Ah, foi meu pai. Tudo. Sexo eu penso que é proibido. A minha mãe vivia falando isso. Mãe, entendeu? Ou foi os avós, ou foi outros, alguém que criou vocês, um tio, uma tia, um orfanato, não sei. Tá? E quanto é que você não sabe? Quanto é que você não sabe, por exemplo,
não é pai, não é mãe, não é outro, você acha que é uma coisa que é sua, que vem desde... Não, aí tá. Não, essa questão do é sua, isso não existe. Alguma coisa programou, algum fato que tu vivenciou, alguma coisa que você programou isso, tá? Então se tu não lembra nitidamente que foi pai, que foi mãe, que foi avó, pronto. Veio de fora. Mas de algum lado veio. Se já resolveu, ótimo. Toque 3 pode ter duas origens, Pode, mas normalmente sempre tem um que é mais reforçado. Claro, de repente a família toda normalmente fala bem sobre estudos, que é importante estudar, aquela coisa toda, mas sempre tem um que fala mais. Né? Aí quando tiver na dúvida, tenta analisar assim, bom, vamos supor o caso de estudos, tá? Bom, meu pai falou que era importante, minha mãe falou que era importante, minha avó falou que era importante. Mas a quem eu me preocupava em agradar quando eu estava estudando? Mas meu pai, então ele foi mais importante. Bom? Primeiro, ele criou uma sistemática de trabalho que eles chamam de LR Sistema Laer Ribeiro, onde ele forma pessoas no Brasil todo, mais ou menos entre 300 pessoas, que dão cursos a respeito do trabalho dele, mas são cursos para grupos de no máximo 6 pessoas, certo? E isso é feito em casa. Esses cursos têm duração de 2 meses, é 1 noite por semana, são 3 horas por noite, tá? No final do evento, vou passar uma fita onde ele mesmo vai explicar para vocês como isso funciona. Mas eu queria aproveitar esse momento aqui agora, porque eu tenho alguns dos facilitadores do Dr. Laer Ribeiro, inclusive eu sou um deles também, tá? Que estão aqui em sala agora. Eu vou trazê-los aqui à frente, vou los apresentar, e agora na hora do almoço vocês vão ter oportunidade, se quiserem conversar com eles, pedir maiores informações, quanto é que custa, como é que funciona, onde que é, onde é que se inscreve, eles estarão à disposição. Então, pessoal dos facilitadores, por favor, aqui à frente. Aqui em Brasília, nós temos no total, são 12 pessoas formadas pelo Dr. Laer, fizeram um curso em São Paulo com ele para desenvolverem esse trabalho, tá? Como eu falei, é um trabalho para grupos de 6 pessoas. Então nós temos aqui a Rita, a senhora Cida, a Rosângela e a Regina, tá? Elas estão capacitadas a darem esse tipo de treinamento baseado no curso do Dr. Laer Ribeiro, que foi feito em São Paulo. No curso, elas interagem juntamente com ele em fita de vídeo e de áudio, tá certo? Então, a partir de agora, quem quiser, depois do intervalo, pegar maiores informações com elas, elas estão inteiramente à disposição. Muito obrigado. Então, tá, gente, vamos partir para o almoço agora. A gente retorna às 2 horas, só para não comprometer o... Olá, boa tarde. Todo mundo já almoçado, tranquilo, ninguém mais com fome. Hã? Agora é sono, agora a gente já resolve isso. Tá? Essa parte da tarde, quero deixar alguns pontos bem esclarecidos para vocês. Nós vamos aprofundar bastante no nosso emocional. Tá? Vai chegar um momento aqui que nós sabemos já qual é esse momento, onde as pessoas costumam se emocionar com o que está acontecendo, com o que ela está relembrando, e invariavelmente essa emoção termina externando e a pessoa chora. Então, se vocês não observarem, algumas cadeiras têm uns lencinhos de papel, que é para isso mesmo. Para mim, esse aqui é pior não, viu? Ela pode levar um filho, para mim também não. Tá certo? Então, veja bem, uma das coisas que essa programação linguística que nós recebemos na infância termina podando, só um pouquinho, gente. Uma das coisas que essa programação linguística que nós recebemos durante a infância termina podando é a nossa espontaneidade. A gente está com vontade de fazer alguma coisa e não faz porque o outro pode achar chato, o outro pode achar ruim, por questão de ética, enfim. Então veja bem, se a emoção estiver com vontade de aflorar, deixe ela vir à tona. Nós estamos aqui para isso. Tá? Um dos passos importantes que nós conseguimos nos resolvermos internamente é fazer com que essa espontaneidade volte.
Quer chorar? Chora. Quer rir? Ria. Quer ficar bravo? Fique. Tá certo? Uma coisa, são tranquilos. Durante esse momento que causa essa emoção, que nós sabemos qual é, tá? Não vai haver nenhum tipo de filmagem. As luzes serão apagadas, as filmadoras serão desconectadas, então ninguém aqui vai aparecer em vídeo chorando. Pode ficar tranquilo. Esse não é o nosso propósito, tá certo? Isso é para vocês, de vocês para vocês mesmos. Não tem nada que estar mostrando para vocês o que aconteceu aqui dentro. Tá bom? Então fique bem tranquilo com relação a isso. E os lencinhos que estão aí serão justamente para isso. Pode acontecer da pessoa não se emocionar, tá? Não vou dizer que todo mundo vai se emocionar, mas a grande maioria isso acontece. Tá bom? Respirem lentamente, profundamente e consecutivamente durante 21 vezes. O que vai acontecer com isso? Vai haver uma vasodilatação no cérebro, os vasos vão se dilatar, o cérebro vai ser irrigado com mais força, vai ser melhor oxigenado, então toda e qualquer tensão que houver agora no corpo de vocês, desaba. Não tem jeito. Até já aprendo isso pro resto da vida agora. Quando estiver nervoso por alguma coisa, senta lá no lugar que ninguém interrompa, você vai estar na empresa, vai pro banheiro, fecha a porta, respira 21 vezes forte, não tem jeito. Qualquer tensão que for, ela termina sendo derrubada. Sinta quanto oxigênio está chegando ao cérebro de vocês. Percebam quanto aliviados vocês estão ficando. Entra numa dimensão agora, onde a criança, o jovem, o adulto e o velho acontecem as 24 horas da minha mente. A criança ouvia. Eu não tenho ninguém aqui na sala com menos de 10 anos de idade. Nós vamos com em torno de 100. Quem exerceu mais influência na sua vida nos 7 primeiros anos de idade? A quem vocês tinham mais necessidade de agradar? Quero que vocês se imaginem agora com 5 anos de idade. Vocês vão fazer processamentos agora na memória, tá? Vamos imaginar com 5 anos de idade. Escrevam: repreensões que meu pai costumava fazer a mim. Tu tens na tua mente em relação ao teu pai aos 5 anos de idade. Lembre-se que são as crianças de 5 anos de idade. Então vai colocar, meu pai é um excelente profissional. Se uma criança de 5 anos nem tem noção de perceber isso. Então meu pai é bacana porque me leva para comer sorvete, meu pai é bacana porque não bate em mim. Toma posicionamentos na vida, posicionamentos positivos. Toda vez que toma um posicionamento do não na frente, uma frase negativa, dá tudo o contrário. Vou provar isso para vocês. Lembra que eu falei na parte de manhã que o não funciona no cérebro? Vou provar agora. Por favor, não pensem numa maçã vermelha. Todo mundo pensa numa maçã vermelha. Não falei que não era para pensar? Não se imagine numa praia agora. Aí, todo mundo nadando lá no mar. Quer dizer, agora por quê? Vejam bem. Não pense numa maçã vermelha. São 5 palavras. Das 5, se eu tirar o não, pense numa maçã vermelha. Eu tenho 4 positivas e 1 negativa. Quem vai prevalecer? A positiva. Então veja bem, a gente está com o progresso comprometido. Estamos limitados por não ter perdoado alguém. E digo uma coisa para vocês: só não perdoa quem é burro. Perdoar é um ato de inteligência. Essa carga negativa que a gente carrega dentro da gente às vezes, não é todo mundo, tá? Levando rancores, pensando coisas ruins de pessoas que fizeram alguma coisa pra gente, só faz nos atrapalhar. Isso consome energia vital. Isso atrapalha a nossa caminhada, atrapalha o nosso progresso. Então é importante perdoarmos as pessoas. Como é que a gente faz para perdoar as pessoas? Em primeiro lugar, a gente tem que estar a par de que deve perdoar alguém. E esse estar a par, estar consciente de, acontece no lado esquerdo do cérebro, no intelecto. Se nós utilizarmos o lado esquerdo para começar a perdoar,
fica muito mais fácil para o lado direito, do emocional, vir atrás e completar o perdão. Nós temos o nosso eu, o triângulo. A base é o nosso pai e a nossa mãe. As opiniões das mulheres que nós temos hoje é o que o pai nos ajudou a formar, da mãe provavelmente é a mesma. A opinião dos homens que nós temos hoje é a opinião que a mãe tinha do pai, que nos ajudou a formar as de hoje também. Tá? Então a gente vê que a opinião deles com relação ao mundo deles, não nossa, com relação ao mundo, é o que mais pesa hoje. Então na realidade, nós enxergamos o mundo com lentes emprestadas, com olhos que não são nossos. A opinião que nós temos das coisas depende do nosso ponto de vista. Vou provar isso para vocês. Se eu pegar, por exemplo, 3 de vocês, botar um lá naquele canto, um aqui e um aqui, vai perguntar para eles: o que está vendo aí? Uma curva convexa. Vou perguntar para o outro lado: o que tu está vendo aí? Uma curva côncava. O que tu está vendo daí? Uma curva. E agora? O que tem aí? Uma convexa, côncava ou curva? Os 3. Depende do ponto de vista. Então nós enxergamos as coisas na vida de acordo com o ponto de vista que nós estamos enfocando. Só que quando criança, nós somos conduzidos a esse ponto de vista. Nós não temos o direito de optar: não, quero enxergar daqui, quero enxergar de lá, quero enxergar aqui do meio. Nós não temos. Vejam-se agora com 5 anos de idade. Olhem no seu rosto, criança, no espelho. Imagine lá na casa que vocês moravam, 5 anos, e se olhem no espelho. Olhem o seu rostinho, criança. Sintam a roupa tocando no corpo de vocês. Criança de 5 anos de idade. Vejam a casa. Vejam os móveis. Vejam as paredes. Enxerguem a cama de vocês, no quarto de vocês, quando vocês tinham 5 anos de idade. Entrem no quarto, observem os brinquedos, o guarda-roupa, olhem a roupa que vocês estão vestindo, ouçam os sons que a casa emite, a mãe na cozinha, o pai chegando. Cada um vai criar a sua realidade agora. 5 anos de idade. Agora que nós aprofundamos um pouquinho mais, podem abrir os olhos, por favor. Eu quero que vocês descrevam em detalhes qualidades e defeitos e maneira de pensar do pai de vocês, do ponto de vista que vocês estão agora, com 5 anos de idade. Vamos detalhar a maneira de ser do pai, qualidades e defeitos, mas com o ponto de vista da idade que vocês estão agora, com 5 anos. Imaginem em preto e branco, vocês deitados no quarto de vocês, aos 5 anos de idade, o pai e a mãe estão conversando na sala, estão falando sobre vocês. O que o pai está dizendo para a mãe? Quem não sabe? Zé, não consigo botar meu negócio adiante. Para ver se estão fazendo exatamente ao pai de vocês que também não conseguiram. Ou a pessoa que vocês se referenciaram. Zé, não adianta, eu com minha mulher não tem jeito, a gente não se relaciona bem. Agora vê se não é exatamente o que o pai fazia com a mãe. Aqueles mesmos problemas que vocês detectavam. Pode fazer uma pergunta? Pode? Meu pai foi bem casado com a minha mãe, né? E a minha mãe era uma pessoa direita e é até hoje. Depois ele separou. Só um mais alto, por favor. Depois ele separou e viveu com a mulher vulgar. Né? Eu fui bem casado 15 anos com uma pessoa direita e hoje vivo com uma pessoa vulgar. Você pode falar disso? Vive com uma pessoa o quê? Eu não entendi a última palavra só. Vulgar. Eu também fui casado 15 anos com uma pessoa direita. Certo. Né? Hoje eu vivo há 5 anos com uma pessoa vulgar.
E o teu pai fez a mesma coisa. Objeção. Perceberam? Como é que a gente faz para recuperar esses nossos bichos de estimação e reflorestar tudo? Vamos começar a jogar semente? Pode ser. É a primeira maneira. Mas tem que regar. Tem que ter sol. O ambiente tem que estar bom. Se a semente não está mais bom, tira a semente daí, está uma árvore desse tamanho, vamos plantar lá na frente. Pronto, aqui ficou bom. Mas no começo era bom, vai demais. Então vamos mudar. A única coisa que é constante na vida é a própria inconstância. O resto tudo muda. Tá? O perdão, ele é uma coisa que amarra muito a nossa vida, ele amarra muito o nosso progresso, ele amarra, ele faz a gente gastar energia vital. Quando nós temos alguém que a gente não perdoa, isso complica muito a vida da gente. Então nós vamos usar agora aqui vamos fazer um exercício onde a gente vai começar a perdoar pessoas que até agora nós não havíamos perdoado. Se tiver dificuldade de perdoar com o emocional, inicia com o intelectual, ou seja, escrevendo. Assim o intelectual já absorveu a ideia e a partir dali a gente vai ver que o emocional começa a vir atrás. Então, por favor, pegue um papel e caneta. Vamos começar agora a se livrar das amarras, dessas cargas negativas que existem na gente e que só servem para atrapalhar. Rancor é carga negativa, não ajuda ninguém. Então coloque, por favor, no papel. Eu perdoo meu pai por. Eu perdoo a minha mãe por. Vamos aproveitar esse momento que ele é muito importante, a gente poder perdoar essas pessoas que só estão atrapalhando a vida da gente. Essa falta de perdão. Eu perdoo o meu irmão, eu perdoo a minha irmã, eu perdoo o meu sogro, eu perdoo a minha sogra. Eu perdoo meu amigo, eu perdoo meu tio. Começar a deixar essa carga negativa que nos atrapalha na vida, aqui agora nesse papel. Eu perdoo a mim mesmo. Aproveite, esse é um momento muito importante. Agora pode escrever o tanto que for necessário, todas as palavras que estiverem necessárias. Você continua nessa estrada, as flores, o sol, imagine esse neto, o riacho correndo ao lado, ouça o barulho do riacho. Pássaros passam aos bandos por cima da sua cabeça. Agora, com essa imagem que vocês estão na mente, essa estrada florida, esse momento maravilhoso que vocês estão percebendo, escrevam: eu admiro muito a minha mãe por... Se eu fosse mais amoroso com essa criança que tem dentro de mim, o que eu faria de diferente nessa vida?
tomava mais sorvete, subia em árvore, andava descalço, iria ao cinema, me preocuparia menos com as coisas que acontecem comigo. A última meia hora prática do curso, que vai acontecer daqui a 10 minutos, depois do intervalo, como eu prometi para vocês, vocês vão fazer uma das melhores coisas da vida. 10 minutinhos e a gente volta a conversar. Ouviu a latinha que você falou? Curioso que agora o pessoal começou a voltar mais rápido, né? Não sei porquê. Essa última parte agora o pessoal começa a voltar rapidinho. Tá? Gente que nem saiu. A gente nem se mexeu. Gente, essa expectativa toda que eu faço da última meia hora, tá? Eu particularmente quando eu fiz, para mim achei um dos momentos mais maravilhosos da minha vida. As pessoas que já fizeram, que contatam comigo, disseram o mesmo. Eu não posso garantir isso para todo mundo, né? Mas eu acho que não vou decepcionar ninguém, não. Vou pegar o papel, a caneta, e vocês vão escrever, presta atenção, uma carta de amor. Mas daquela apaixonada, daquela carta assim exagerada, aquela carta melosa. Sabe para quem é essa carta? Para vocês mesmos. Vocês têm meia hora para se declararem eternamente apaixonados por vocês. Mas como toda carta de uma apaixonada, ela tem que ser exagerada, certo? Então vamos concentrar, vamos botar o coração na ponta da caneta. Tem que começar assim, ó. Amado, o nome de vocês. Amado eu. Venho declarar que sou eternamente apaixonado, que teu jeito me fascina, agora que te conheço melhor ainda, a vida não vive sem você, sei lá. Vai embora. Não vale parar antes de 15 minutos. Tem que escrever. Amado João, sei lá, agora que te conheço, vejo que não posso viver sem ti. Não é uma peça fundamental para que as pessoas sejam felizes, para a minha felicidade. Tá? Vou contar o romantismo agora. Pode até inventar, viu? Pode até botar coisa que não é. O cara vai chamar um voto assim. Aquela história que é a mulher mais linda do mundo. Vou botar. A partir do momento que colocou isso no intelecto, isso vai ajudar a autoestima de vocês. Eu te amo como nunca mais amei ninguém na minha vida. Esse meu amor é eterno. Agora que pude perceber essas tuas qualidades, só não vai começar a se beijar aqui. Mais 5 minutos para exaltar a sua paixão. Eu falei que ia ser bom, não foi? Interessante a gente se declarar apaixonado, a gente reconhecer essa pessoa que tem dentro da gente, né?
e que agora a gente vai amar cada vez mais até o final da vida. Eu vou passar para vocês aqui agora uma fita de vídeo, que é o Dr. Daí Ribeiro falando a respeito desse trabalho, aquelas pessoas que estavam aqui na frente, os facilitadores do sistema LR System. Então ele mesmo vai agora explicar para vocês o que é essa nova sistemática de trabalho, tá? Uma coisa do mar é perguntar o que você está fazendo. Ele disse, ó, a maré está baixa, o sol está quente, essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas aqui, eu estou jogando-as de volta ao oceano. O escritor jovem disse, meu jovem, será que você não entende que existem milhares de quilômetros de praias, milhares de estrelas do mar apaixonadas, você jogar uma ou outra, fazendo uma diferença no total. O jovem foi lá, pegou uma, jogou no oceano, olhou para o escritor e disse, para essa, ele fez diferença. O escritor foi para casa. Aquela tarde não conseguiu escrever. Aquela noite não conseguiu dormir. Na manhã seguinte ele levantou cedo, se juntou ao jovem e os dois juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Bonita história, não é? Estou esperando que você se junte a nós. Chegando a mais um final de trabalho. Eu espero que esse dia de hoje tenha possibilitado a vocês, agora que nós estamos há 28 dias de uma virada de ano, há 4 anos da virada do século e do milênio, consecutivamente, né? Ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Então, semi-virada de ano é um momento de refazer os sonhos, de refazer os objetivos, né? De replanejar e tentar conquistar. Eu espero que esse dia aqui hoje tenha possibilitado a vocês, pelo menos, alavancar esse processo. Eu desejo a todo mundo que tenha realmente um Natal muito feliz com as famílias de vocês, uma virada de ano muito próspera e principalmente acreditando na capacidade que vocês têm de fazerem alguma coisa pelo mundo, pela sociedade e pelo direito que vocês têm de serem felizes. Tá? Assim como na história que o Taurari contou, sendo eu o menino que joga as estrelas e sendo vocês as minhas estrelas do mar, se eu fiz diferença na vida de um de vocês aqui hoje, eu já me dou por satisfeito. Obrigado por hoje. Muito obrigado, prazer. Satisfação de tê-lo aqui. Bom domingo. Bom final de ano. Bom domingo. Mas agora não dá, né? Deixa problema. Não, com certeza. Se eu retornar de viagem, eu contato com o senhor. Tá bom, prazer. Satisfação. Muito obrigada. Eu que lhe agradeço por ter vindo aqui. Foi ótimo ser bastante. Um aproveitamento muito bom, foi excelente a sua ideia. Fico muito contente. Muito Obrigado por terem vindo. Assim que tiver novos cursos, eu comento com vocês. Tá bom? E um grande Natal também para você e para Obrigado, mim. Muito obrigado. Hein? Felicidade. De bom, fazendo discurso, que salva muita gente. Se Deus quiser. Um abraço. Um abração grande. Até logo, senhor. Até logo, meu irmão. Parabéns.